Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje vim falar sobre a amarração e o feminicídio na parte espiritual. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo. Curta, comente, compartilhe, interaja, diga o que você achou deste vídeo. Ajude o nosso canal a crescer. Comente e clique também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. E hoje venho falar sobre a amarração e o feminicídio na parte espiritual. Infelizmente, muitos casos de feminicídio estão crescendo no país. Mulheres que morrem, perdendo a vida de forma trágica. É claro que muitos casos de casais ali hétero, onde os homens são descontrolados, desequilibrados e que vêm de uma construção totalmente errada. E existe também a questão do machismo muito forte, que as mulheres têm que ser submissas aos homens. Alguns até acham e querem levar isso para o lado da Bíblia, dizer que isso é bíblico. Isso não é bíblico, isso é simplesmente desumano. Bater em uma mulher, espancar uma mulher, tirar sangue, matar uma mulher, ou pior ainda, é a outra mulher achar lindo o machismo do homem, achar bonitinho um homem matar uma mulher. Tem um monte de mulher aí com cabeça ruim desse jeito, que está precisando também de se reeducar. Não é só os homens, não. E as coisas estão mudando. Quem não abre a mente vai ficando para trás. Tem gente que quer discutir, que quer viver como se ainda estivesse em 1940. Hoje os tempos são outros. Por isso que a gente vê muitas pessoas com mentalidade antiga, né, de ter ódio de mulher, falando coisas horríveis, que são capazes de cometer atrocidade. E tem mulheres que elegem esse tipo de homem para um relacionamento, infelizmente. A mulher que acha lindo estar ao lado de um crápula, que demonstra ser agressivo com ela, né? E tem mulheres que alegam estar com um homem de verdade. E aí, né, isso vai se perpetuando, a cultura do machismo cada vez mais. Infelizmente, existe uma outra realidade muito dura das pessoas que têm acesso ao aplicativo do TikTok, que fica vendo esses vídeos ensinando como fazer amarração. Quando não, a pessoa vai lá e contata um magista de quimbanda, um magista de candomblé, para executar esse tipo de trabalho. Tem gente por aí que não tem muito discernimento ou sanidade mental suficiente para entender o que seja um trabalho de amarração, o que pode trazer para a vida dela. Eu estou me referindo aos efeitos dessa magia. Eu tiro por mim, que já fui vítima de trabalhos de amarração. Eu posso falar também pelos casos que chegam até a mim numa consulta particular. Sempre as duas partes vão ficar ligadas para sempre no caso da amarração. Seja no caso de casais héteros, seja no caso de gays, casais gays, ou seja no caso dos casais de lésbicas. Eu falo para todos. Teve uma vez que eu expliquei essa situação, para uma cliente, e ela suspirou de tesão
Só que, infelizmente, a coisa não fica muito boa. Até essa parte do tesão, do sexo, no efeito, na amarração, fica muito ruim. Sempre é pior para quem é vítima da magia da amarração, pelos efeitos desse tipo de trabalho que ele traz, que é bem complicado. Esses tatás de quimbanda que trabalham e executam e apoiam o trabalho de amarração nunca vão admitir isso. Muita gente me pergunta como chega o efeito da amarração, que é tão pesado, que não é Deus que executa isso, não são anjos, não são querubins, não é Oxum, não são entidades evoluídas que vão trabalhar com essa parte. E eu conheço muitas entidades, como Exu e Pombagira, que não executam, não trabalham, não admitem trabalhar com amarração. E tem outras entidades, como Exu e Pombagira de Quimbanda, chamadas de Exu Pagão, ainda em caminho de evolução, que vão trabalhar com amarração. Como chega a amarração para pessoas que recebem? Por exemplo, como eu passei, vai chegar com uma febre horrorosa. O tempo que vai ficar pode variar, Então, assim, pode se estender a 1 mês, 2 meses, 3 meses ou mais. A pessoa vai ficar doente, ela vai cair de cama, Então, a pessoa que é vítima de uma febre muito forte que não passa, o que ela tem que fazer? Buscar alguém para poder fazer um ebó nela, ou ebó à distância, enfim, para quebrar um pouco dessa energia, para aquilo ali não vir cheio nela. Em geral, a amarração, ela chega com uma febre muito forte, ou com uma pneumonia. Sempre algo para derrubar a pessoa que é vítima desse tipo de trabalho. E tem gente que fica assim, com tesão na bochechona, sendo que tudo que era para ser bom não fica bom no efeito desse trabalho espiritual. O trabalho de amarração em geral não se desmancha, Eu falo isso de experiência própria. Algumas amarrações podem até ser desfeitas, e isso é visto através do jogo. Mas isso quem vai permitir ou não é a espiritualidade, não é o Pai de Santo, porque muitas amarrações têm fator kármico. Tem alguns casos que, se a pessoa tentar mexer, desfazer, ela pode até morrer, ou ficar a maldição ali para aquele ente da família, ficar de herança para as pessoas da família, Ou seja, pelo fato dela ter tentado desfazer, porque não gostou do efeito. Infelizmente, o ser humano não aprende com a teoria, só aprende na prática, se ferrando, se fudendo, indo para o fundo do poço. Não adianta dizer não faça. A pessoa tem que ver os efeitos da desgraça na vida dela. Aí ela sossega o facho. Esse tipo de trabalho espiritual, que é a amarração, ele desgraça a vida da pessoa. Depois desse trabalho, a vida da pessoa acabou. A saúde, sempre fraca, sempre debilitada. A pessoa não tem mais ânimo. Muitas pessoas que defendem e falam bem da amarração não passaram pelo efeito que esse trabalho traz na vida de quem recebe. Para dizer que é linda a amarração, muitos romantizam a amarração, por isso que muitas pessoas saem metendo a amarração nas costas das outras pessoas. Não é só mulheres que fazem amarração, tem muitos homens que mandam fazer, e na maioria dos casos que eu vejo, até mesmo em mesa de jogo, pelo fato da pessoa mandar fazer, é por não aceitar a questão do não, a posição da pessoa, da outra pessoa de não querer, ela não querer ele, enfim,
As mulheres que mandam fazer, é porque tem uma grande insegurança e não se garante no que tem ali entre as pernas, na patinha de camelo. E os homens que mandam fazer a mesma coisa não se garante o suficiente no que tem entre as pernas também, no cirilo. Quer dizer, a pessoa traz uma grande insegurança. Nem o corpo bonito é o suficiente para segurar a outra pessoa. E muitos acabam forçando a barra. A amarração é a porta para o inferno. O efeito é a desgraça na vida da pessoa. A pessoa vai secando, ela vai definhando, alguns casos sim, principalmente quando um odeia o outro com muita força e um vai jogando ódio no outro. Não vai sair coisa boa disso aí. O efeito do trabalho de amarração acontece quando a pessoa que pediu a amarração passou mais ou menos ali o período de 1 ano, né? E a outra pessoa recebeu essa energia, né? E aí ela passa, a pessoa que recebeu, a ficar obcecada, depois de receber a energia da febre ali, ter passado por uma febre, uma pneumonia bem forte, né? Aí ela começa a ficar com um pensamento constante, ela não consegue sair disso. E é um inferno na vida da pessoa. E a pessoa que pediu, ela perde o interesse. Em muitos casos, a pessoa vai para o caminho do vício, da droga. A pessoa que está sob o efeito da amarração, ela fica fora de si. Não adianta você explicar, porque a pessoa que está sob o efeito da amarração, ela vai estar agindo de forma instintiva. Então não adianta você falar. Por isso que é algo, né, que vai se estender para vidas futuras. A questão que a pessoa que nasce numa outra existência futura, né, e ainda fica jogando ali a amarração nas costas da outra pessoa, repetindo isso, vai repetindo, ela não vai evoluir nunca. Só pode falar de amarração, o que é amarração, quem já passou por isso na pele. E realmente, muitos casos acabam em morte. Por que muitos casos acabam realmente em morte? Porque aquela pessoa não queria estar presa a você. Então, ela vai te punir, ela vai te cobrar, vai jogar o ódio dela em você. Energia de pensamento, energia obsessiva constante, porque ela está com a vida destruída, você que jogou a amarração. A pessoa que foi vítima fica muito perturbada da cabeça, a ponto de poder mesmo cometer um crime brutal. Quem passou pela amarração ou está sob efeito dela ainda, sabe muito bem que tem um espírito chamado Egum, que pode vir ali à noite, te puxar, para te fazer lembrar da outra pessoa, e aí você tem aquela sensação de pesadelo, né? Mesmo que você não tenha mais contato com a pessoa, ou a pessoa seja de um outro país, de um outro estado, não importa. Tá? Pior ainda é quando a pessoa morre e fica essa ligação. No efeito da amarração, para quem foi vítima, né, fica ali o pensamento fixo, obcecado na outra pessoa que mandou fazer a amarração. Isso quando o trabalho pega. O efeito da magia da amarração é algo traumático para a pessoa que foi vítima. Não é bonitinho, não é romântico, não aumenta a tesão, embochechona, muito pelo contrário, né? O que se recomenda nesses casos para você que foi vítima, que quer desfazer, mas não consegue sair da amarração e fica sendo perseguido ou perseguida, enfim, pela outra pessoa, você tem que tentar harmonizar a situação e não agir de modo agressivo, evitar pensar na outra pessoa com ódio. Muitos vão ter que tentar criar uma relação de amizade,
ou manter a pessoa ali no WhatsApp, e cozinhando, porque é uma situação que você não vai poder ser sincero com a outra pessoa. Você que mandou fazer a amarração e não quer mais, chutou aquela pessoa. Né? E isso espiritualmente tem uma cobrança. A pessoa que está sob efeito da amarração, se ela entender que não terá mais nada com você, ela pode entrar no estado de loucura e cometer o que chamamos de feminicídio. Tirar a vida da outra pessoa que foi lá, pediu amarração. Ainda tem gente para dizer que isso não é nada. Porque o ideal de vida dessas pessoas que adoram a amarração é ficar nisso, almejando que a outra pessoa fique aos pés dela, porque ela fantasia, isso é fantasia, é alucinação. Na astrologia, quem tem Vênus no signo de Escorpião, ou Vênus na casa 8, ou em conjunto ao planeta Plutão, tem uma tendência a gostar muito disso, de prender a outra pessoa, de dominar a outra pessoa, ou de gostar de relações obsessivas. Muitos casos que têm repercussão de morte na mídia, nos noticiários, também tem ali a amarração, infelizmente. Sim, esse tipo de trabalho espiritual não é um trabalho bom. O problema é o efeito dele na vida da outra pessoa, na vida de quem pediu, desgraça a vida total da pessoa. Muitos casos que a pessoa não foi morta, ela fica depressiva, fica minguada. É um trabalho que infelizmente fecha o caminho. No efeito do trabalho da amarração, atrapalha o caminho amoroso. Tem 2 fatores. Em muitos casos de amarração, uma das partes pode ali pegar doença sexualmente transmissível, passar para a pessoa que pediu a amarração. Isso é uma cobrança. Chega dessa forma, é um belo prêmio para você, pensar bem se você quer amarrar a pessoa. A pessoa que está sob efeito da amarração, ela fica tão obcecada. Por isso que eu falo que é muito perigoso a amarração. Seja amarração feita em cemitério, seja amarração feita com eguns, seja amarração feita com daimons, pior ainda, amarração, seja de que natureza for, ela sempre vai ser ruim. Não existe essa coisa de amarração do bem, amarração de luz, amarração do Arcanjo Miguel, amarração da Virgem Maria, amarração de Jesus, amarração de São Jorge. Isso é insanidade, não existe isso. As forças do bem, os seres elevados não vão descer às trevas ou trabalhar com as trevas para satisfazer o teu capricho, o teu ego barato. Eu digo isso porque na maioria dos casos a amarração é um querendo matar o outro, o efeito é esse. E as mulheres têm que se mudar de estado e cidade para não morrer, para não perder a vida. É a mesma coisa, outra pessoa que jogou a amarração, e não tirou a tua vida, mas vai ser um verdadeiro inferno, uma verdadeira desgraça. Teve uma cliente que fez e está sofrendo até hoje com os efeitos da amarração e ela se arrependeu. Tudo tem consequência, E eu tô aqui para explicar, não para julgar. Essa minha cliente, ela se protege espiritualmente, se cuida muito, mas vem energias de ataque, não necessariamente para ela, que vem da outra pessoa, vem para os filhos dela. E isso, ninguém fala dessa realidade obscura. Muitas das pessoas que pedem amarração não passaram pelo efeito para dizer que é lindo, é romântico, é apaixonante, é excitante demais. Por isso que gostam tanto de falar que isso é uma coisa maravilhosa, e não é. Quem mandou fazer amarração e se arrependeu, cuidado ao querer chutar a outra pessoa. Esse chutar aí
vai trazer muitos problemas espirituais. Porque se você desejar o mal da outra pessoa por pensamento, que a outra pessoa morra, que a outra pessoa poderá querer acabar com você, pode vir te obsidiar à noite. Isso é uma triste realidade. Nem tudo o que é forte quer dizer que vai ser bom. A amarração pode levar um ano para começar o efeito, né, desse trabalho, para começar. Depois que pega, já era. Vai passando o tempo, vai ficando mais forte. Você que foi vítima da amarração, ou você que pediu, cuidado ao ficar queimando a outra pessoa por você não querer mais a pessoa que você amarrou. Isso pode respingar totalmente em você, que tá queimando a outra pessoa no feitiço que você amarrou e aí está te incomodando. É importante, é claro, as mulheres que sofrem agressão buscar se fortalecer. Não adianta ficar com medo. Não coloque mais lenha na fogueira. Nenhuma mulher tem que morrer por conta desses pensamentos pequenos que o homem que manda, a mulher tem que ser submissa. Hoje os tempos são outros. A gente sabe, temos que entender que a espiritualidade, né, sabe que tudo ainda vai precisar piorar, infelizmente, para poder melhorar lá na frente. Muitas coisas têm que acontecer para haver mudança nas leis, para que as mulheres não morram, não percam a vida, muitas das vezes por motivo banal. Existem casos, sim, que não tem amarração, mas tem ali uma relação muito abusiva. A mídia tem mostrado vários casos, inclusive casos de violência sexual de 4 rapazes abusando sexualmente de uma moça. E aí vocês perguntam, aonde eles aprenderam essa cultura? Que vem de família, vem da educação que eles mesmos receberam para agir assim e cometer violência sexual, né? E ficar achando um barato, ficar achando divertido, excitante, legal. Quem é pai, quem é mãe, tem que ter atenção na forma como você está educando seu filho, para você não estar perpetuando isso, abusos, naturalizando violência sexual, naturalizando atitudes machistas. As mulheres em geral deveriam ser mais inteligentes em relação a homem que diz que vai bancar, né, dizendo que você não precisa trabalhar. Você precisa ter cuidado, porque ninguém dá nada para ninguém de graça. Esse mesmo homem que faz isso, ele tem posse. Ele se vê como teu dono, pagando tudo para você, fazendo tudo por você. Ele se vê no direito de fazer tudo que ele quiser. E as mulheres também precisam mudar essa mentalidade de querer o homem para bancar. Tem mulheres que são machistas, que enxergam isso como amor. Isso não é amor. Isso é um pensamento antigo de algumas mulheres que estão vivendo lá em 1940 ainda. Esse tipo de relações que muitos homens acabam em cárcere privado para mulheres que aceitam isso. Tem mulheres que fazem ali vídeo, né, no TikTok para dizer: tem muitas mulheres morrendo porque estão dando direitos a elas, né? Quer dizer, a própria mulher incomodada que estão dando direito às mulheres, que estão dando voz às mulheres. Isso é um pensamento errado. Isso são mulheres com cabeça machista. Quantas mulheres mais vão precisar morrer para que a sociedade acorde? Quando a amarração está no meio, é a garantia de que teremos muito sofrimento nesses casos. As mulheres que estão sofrendo de feminicídio devem observar o comportamento sutil
que não deve ser subestimado. Então vou dar um exemplo. Ciúme excessivo, isolamento da vítima, críticas constantes, o homem que fala mal do teu cabelo, do teu corpo, da tua aparência. Tem homens que adoram fazer a mulher passar vergonha em público, não adianta ficar passando vergonha e depois você ficar ali, passando pano para uma situação dessa. Tem gente que ainda tem esse pensamento: fulana estava com a roupa curta, então tá pedindo. Isso é uma fala machista, não cabe mais hoje em dia isso. As mulheres em si que sofrem abuso, sofrem com feminicídio, precisam ser acolhidas. Por isso que as mulheres em geral, não são todas, têm que tomar cuidado com essa coisa de carência excessiva, achar que vai mudar o homem e ficar numa relação tóxica e abusiva. A mulher que tem esse problema deve buscar um psicólogo, um terapeuta, não justificar que vem de família, interromper esse ciclo. Vai muito das suas escolhas também, de você perpetuar o abuso ou não. Para os homens, cabe uma reeducação, uma mudança de consciência. A cultura ensina a ter comportamentos violentos. Homens precisam refletir também sobre as suas atitudes. É importante analisar o que está enraizado em você, homem. Lá na infância, o que você aprendeu sobre ser homem. Tem que tomar cuidado com isso, com esse negócio de homem não chora, mulher tem que obedecer, se ela te desrespeitar, coloque ela no lugar. Isso é machismo. É esses pensamentos que precisam ser mudados. Esses ensinamentos aí começam lá na infância. E às vezes a criança aprende com o exemplo do pai fazendo isso com a mãe. Nem tudo que a gente aprendeu não deve ser repetido ou perpetuado. Às vezes tem coisas que ficam no subconsciente, vem lá da infância. Cabe aqui uma reflexão, aprender a desenvolver empatia. Muitos não têm. Como você se sentiria se sua vida fosse controlada? Como você reagiria se a sua irmã, se a sua mãe fosse controlada, estivesse apanhando, com o olho roxo? Se sua filha sofresse agressão dessa forma? Homens deveriam aprender a ser humanos. Homens deveriam aprender a se comportar como homens e não ficar rindo, achando um barato quando um outro homem comete um abuso, achar engraçadinho. Tem que mudar a mentalidade, porque cometer abuso, violência não edifica ninguém, não torna ninguém melhor. Homens sob efeito de droga, de vício, homens sob efeito de droga, de vício, podem cometer crimes também e não estão sob efeito de amarração. É preciso ter muito cuidado e olhar para essas questões com mais atenção. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de interagir com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui e deixo sim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.